Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Palmeiras e Bragantino, duelo que começa às 19 horas pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai com tudo aí em busca de mais uma vitória na competição. Vamos trazer aí o jornalista direto do Allianz Parque, trazendo as últimas informações do Verdão, também trazendo o debate aí da partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo a provável escalação do Verdão para a partida de hoje. Direto então para o Allianz Parque, lá está o Mendel Bidlovski, que hoje começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e ela já começa com quem está na ponta, abrindo a rodada contra o Red Bull Bragantino. Movimentação por aí, hein, Mendel? E aí, aquela turma toda volta ou não volta? Como é que estão aí chegadas e partidas no Allianz Parque, hein, Mendel? É isso mesmo, bom dia Bruno, bom dia a todos. O Palmeiras faz um esforço porque essa partida é importante. O Palmeiras enfrenta hoje o Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É o líder, 58 pontos, 3 pontos a mais que o vice-líder Flamengo. E tá aí a importância desse jogo, porque o Palmeiras quer um bom resultado contra o Red Bull Bragantino aqui no Allianz Parque para chegar com uma boa diferença para a partida de domingo, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Então o Palmeiras encara essa partida com muita seriedade, um jogo muito importante para o Palmeiras. O Vitor Roque está de volta, cumpriu suspensão na última partida, goleada 4-1 contra o Juventude, está à disposição e tem os jogadores que foram convocados para a data FIFA. E aí o Palmeiras fazendo um esforço para contar com esses jogadores para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Gustavo Gomes estava com a seleção paraguaia, Emiliano Martinez com a seleção uruguaia e 2 jogadores com a seleção argentina. 2 jogadores que estrearam pela seleção argentina, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Flaco Lopes estreou pela seleção argentina como titular contra Porto Rico. No ataque, fazendo dupla de ataque com ninguém menos que Lionel Messi. Deu uma assistência no jogo na goleada 6-0. Aí o Palmeiras fretou um avião para esses 2 jogadores que defendiam a seleção argentina, o Aníbal Moreno e também o Flaco Lopes, para eles voltarem para o Brasil para estar à disposição para essa partida contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras corre então para ter esses 2 jogadores à disposição, jogadores importantes do Palmeiras para esse jogo contra o Bragantino, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino quer se aproximar da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Eduardo Sacha volta do departamento médico, pode ser novidade na equipe de Bragança Paulista. E o retrospecto recente do Palmeiras é muito favorável contra o Bragantino. São 10 jogos, os últimos 10 jogos, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas 1 vitória do Red Bull Bragantino, que foi no dia 1º de outubro de 2023. Então, há mais de 2 anos, o Palmeiras não perde para o Red Bull Bragantino e vai, então, tentando ter força máxima para essa partida, jogo que o Palmeiras encara com muita seriedade, pensando também no jogo de domingo contra o Flamengo. O Palmeiras nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver agora o Felipe Anderson falando da importância dessa partida contra o Red Bull Bragantino. É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro é longo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. É um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Tá, então o Felipe Anderson falando da importância desse jogo. Então, repetindo, Palmeiras enfrenta Red Bull Bragantino, Flamengo enfrenta o Botafogo e aí no fim de semana teremos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Então, essa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, Bruno. A saudade do Brasileirão, duelos importantes como Palmeiras e Bragantino. Sabe quem vai apitar? Quem? Klaus. Rafael Klaus. Rafael Klaus? Porque é um excelente jogo paulista, né? Bom, Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Quem apita esse aí? Alex Gomes e Stefano. Oh. Carioca. Stefano.
Mirassol e Inter. Não pergunta quem apita, porque eu tenho medo. Que apita esse jogo? Não. Ah, não é o da Alessandro? Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Vai ter confusão. Bom, teremos também clássico no Nordeste Esporte Ceará. Seguimos a tabela de hoje. São 7 partidas nesta quarta-feira. Santos e Corinthians. Flávio Rodrigues de Souza. Vai. Baixada. Ó o sapão. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Paulo César Zanovelli estará comandando o apito mineiro, não é? Fortaleza e Vasco da Gama no Castelão, 9h30 da noite. E, olha só, na quinta-feira, amanhã, Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude, Vitória e Bahia. Mais clássico lá no Barradão. E começamos com o líder do campeonato, o Palmeiras, que deve repetir a formação do último final de semana, com exceção da entrada de Vitor Roque, que agora não está mais suspenso e está à disposição do Abel. O líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos entra em campo hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vem de sequência avassaladora na competição. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e soma apenas uma derrota. Jogando em casa, então, o time do Abel Ferreira pode ser chamado de máquina. 5 vitórias, 18 gols marcados. É sempre muito importante, né? Nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo. Então, fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso. O desafio é bater o Massa Bruta com desfalques importantes. Assim como no jogo passado contra o Juventude, Abel não deve contar no time titular com os jogadores que foram chamados para a data FIFA. Gustavo Gomes, Emi Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. O jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil. Eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom. Nós respeitamos muito a equipe deles. Kelvin é mais um que não entra em campo, segue em tratamento. Já Sousa participou de todo o treinamento e deve voltar a ficar à disposição. Só que o principal retorno é dele, Vitor Roque, que cumpriu suspensão e está de volta aos titulares. O Tigrinho vive momento único. 8 gols nos últimos 8 jogos. Tirando a volta do 9, o restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Juventude. O Everton no gol, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque no ataque. O Bragantino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória. Quer chegar a 4 partidas sem perder. Assim como o Palmeiras tem alguns desfalques importantes. La Quintana, que estava com a seleção do Uruguai, Bruno Gonçalves e Davi Gomes, seguem em transição física. Isidro Pita, principal atacante da equipe, é outra dúvida para enfrentar o Verdão. Por outro lado, Eduardo Sacha está recuperado e deve ser titular. Provável time de Seabra é com Cleiton no gol, com Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba ou Vanderlan. Gabriel, Matheus Fernandes e John. E no ataque, Borbas, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. E certamente que a gente precisa, vamos dizer, potencializar ainda mais esse nosso estilo de jogo, que é 1-2, às vezes a saída de bola, 1, 2, 3 passes, já está lá no ataque. Acho que isso a gente precisa potencializar, trabalhar ainda mais. Mas a gente sabe também que não é fácil, que tem uma equipe pro lado de lá também trabalha e acaba estudando a gente. Mas tentar cada vez mais trabalhar para conseguir colocar dentro de campo essa conexão que a gente tem, que é muito boa também. Aleduez pesa a favor do Massa Bruta. Vanderlan, Gabriel, Fabinho, Matheus Fernandes, John e Fernando já passaram pelo Palmeiras e estão à disposição de Seabra para a partida de hoje à noite. Opções não faltam para ela aparecer. O Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada. E o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude. Mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera
a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante. Funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro, reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente, e o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado pro Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram quem? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Será que vai reclamar hoje da arbitragem, o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido. É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. Por quê? É porque o campeonato é assim, desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. O Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme... O Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Olha, você deu a dica. Flamengo e Bragantino, na verdade, Bragantino não, Botafogo. O Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite, lá no Newton Santos. Um jogo essencial pro Mengão. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o duelo de hoje pelo Brasileirão 2025 entre Palmeiras e Bragantino. Partida que acontece no Allianz Parque, trazer aqui o campinho do jogo aberto, né? O campinho que eles falaram ali. E creio que essa mesmo vai ser a escalação do Verdão, com Everton no gol, Giai na lateral direita, dupla de zaga Murilo e Micael, com Piquerez na lateral esquerda, Bruno Fux e Andrés Pereira, os dois volantes. Na frente, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anso e Vitor Roque. Eu creio que vai ser essa a escalação mesmo para a partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro, onde o Verdão busca aí aumentar a vantagem sobre o segundo colocado, que é o Flamengo. O Flamengo joga 7h30 contra o Botafogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.